Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o segundo capítulo do livro Laços, do Domenico Starnone, escritor italiano. Essa segunda parte, na verdade o segundo capítulo, faz com que o leitor sinta ainda mais raiva desse cara, né? Que é o Aldo, que é esse velhinho ali de 74 anos, que encontra ali as cartas antigas que ele recebeu quando ele largou a mulher e os filhos. Lembra que no vídeo anterior, no primeiro capítulo desse livro, somos apresentados, né, como leitor, diante de várias cartas. Então assim, a Wanda está mandando várias cartas pro Aldo, descascando ele, como eu comentei no primeiro vídeo. Nesse segundo capítulo, ele comenta as cartas. Então assim, ele não... No passado, ele não respondia as cartas, ele só recebeu, né? Acredito que a esposa dele guardou, por algum motivo, que eu ainda não sei. E ele meio que ele responde a carta para o leitor. Então, tipo assim, se na primeira carta ela disse algo como: você não buscou as crianças hoje e me deixou esperando em frente à sorveteria. Um exemplo. Nesse segundo capítulo, ele explica por que ele deixou as crianças na sorveteria. Por que ele não foi buscar as crianças e deixou os dois ali, os três na sorveteria. Só que os argumentos que ele usa são extremamente toscos, o que faz com que o leitor não goste dele. Então assim, é um personagem, na verdade, os 4 personagens centrais desse livro, que é a Wanda, o Aldo, a Sandra e a Ana, ninguém presta. Então assim, o escritor ele tem, na verdade, uma habilidade absurda de ter criado 4 personagens que você não gosta de nenhum. Assim, eu particularmente não gosto de nenhum desses personagens, assim, nem a Wanda, nem o Aldo, nem o Sandro e nem a Ana. E o que acontece? Quais são os argumentos que ele usa? São argumentos que você pode escutar com muita frequência na boca de homens. Tem uma parte no livro que quando você lê, você fala assim: caramba, que cara imbecil. Ele diz assim: é muito mesquinho não atender a um desejo ou não ceder a um desejo. Tipo, no caso, ele teve um desejo sexual por uma mulher, né, que não era a esposa dele, e ele, no fundo, queria que a mulher dele entendesse isso, né? Como quem diz: olha, foi só uma transa, enfim, desejei uma mulher, acabei transando com ela, etc e tal. Aqui nessa parte ele diz o seguinte, que ele não teve coragem de falar para a mulher dele, na época, que ele se apaixonou. Então assim, ele acha isso muito clichê, algo muito século XIX. Então ele disse: fiquei com outra mulher, ou estou com outra mulher. Ele não admitiu para a esposa que tinha se apaixonado por outra mulher, né? E nessa parte do livro, o autor e o personagem aqui em primeira pessoa é muito enfático ao reconhecer que ele causou muita dor na esposa. Então assim, ele reconhece que ele causou dor na esposa, que ele causou dor aos filhos, mas ao mesmo tempo ele coloca o desejo dele na frente dos dois. Ele coloca o desejo dele na frente dos filhos e da esposa. Ele abandona os dois e banca esse desejo. Mesmo que bancar esse desejo significa que ele é um péssimo pai e uma péssima pessoa e um péssimo marido. Ele fica completamente hipnotizado, assim, apaixonado mesmo, vidrado, obcecado pela Lídia. E pela liberdade liberdade entre aspas, que ele usufrui. Então assim, ele começa a relatar que o trabalho dele passou a ter outro significado para ele, que ele se sentia mais vivo. E, na verdade, nesse trecho do livro, ele comenta um sentimento de fracasso, de ter se casado antes dos 30 e ter filhos e ser casado antes dos 30. Como se a vida dele tivesse acabado ali. Que é, inclusive, o sentimento de muitos homens, né? Essa ideia do casamento ser o game over, né? Do casamento aqui significar para alguns homens a perda da sua liberdade. Porque aqui no livro, quando eu li esse trecho, eu não vi como liberdade, eu vi como desejo. É como se ele bancou o desejo dele até as últimas consequências.
No caso, ter abandonado a esposa e filhos. Ele colocou o desejo dele na frente, que é o que muitos homens fazem. Tipo, quando largam suas respectivas esposas com seus filhos. Ele não se implicou em momento algum em ver os filhos, em ser pai. Porque os filhos, de certa forma, dentro daquele contexto que ele está nos contando aqui, atrapalhavam o romance dele. Então, tipo assim, tenta imaginar o cenário. O cara tem uma mulher, tem 2 filhos pequenos, crianças que dão trabalho, crianças que demandam determinadas coisas. Aí ele tá morando com uma moça muito mais jovem, tem 19 anos, e a moça mora sozinha, é economista, tem, né, mesmo jovem, tem uma independência financeira ali. Como que ele leva os filhos dele para casa da mulher? E ele tem que dar banho, tem que colocar para comer, tem que assistir televisão, tem que ajudar na lição, tem que conversar, tem que dar atenção. Como que ele vai dar atenção para Lídia? Então ele começa a ver os filhos aqui como um empecilho. Então ele não vê os filhos como quem diz assim, olha, eu estou com essa mulher e ela vai ser a madrasta de vocês. Não, ele vê os filhos como um peso. Tipo assim, ó, eles estão cortando meu barato. Esse sentimento de ver os filhos e a esposa como um peso é algo que o próprio personagem diz aqui no livro. Então, assim, quando você lê as partes dele velhinho, você vê um homem triste, sabe? Frustrado, amargurado, que viveu um relacionamento somente de aparência. Preste atenção nessa parte, que viveu um relacionamento esse tempo todo, né, todos esses anos, de aparência, porque ele não ama a esposa, a esposa também não o ama, e teoricamente ele voltou para casa, eu vou comentar isso nesse vídeo, pelos filhos, que na verdade não foi pelos filhos. Isso quando você lê no livro, você se surpreende, você fala assim, caramba, é sério que é isso? Mas o escritor ele é genial como eu disse anteriormente, né? Ele constrói muito bem o contexto. Ele cria um contexto, ele cria um pretexto, aí desse pretexto, ele cria todo um contexto, aí dentro desse contexto, ele insere o que ele quer falar. Tipo assim, eu particularmente nunca vi esse tipo de coisa num livro de uma maneira tão, assim, absurda, sabe? Tipo, você fica encantado, você fala assim, caraca, como que esse cara escreve assim? Tipo, como que ele consegue fazer isso com as palavras, né? Com a história. Então o Aldo vai comentando aqui, olha, na época os meus filhos eram assim e tal, e eu estava muito, né, apaixonado pela Lídia. Ele deixa isso claro o tempo todo, que ele amava essa mulher, né? Entre aspas, a amante dele, a mulher que fez ele largar a mulher e os filhos para ficar com ela. Só que o Aldo aqui expõe um sentimento, como eu disse anteriormente, que é muito comum em homens héteros, né? Dentro dessa configuração de um casamento monogâmico. É ver o casamento, muitas das vezes, como algo assim, ruim. Tipo, como se o cara não pudesse ser quem ele realmente é quando ele está casado, sabe? Ele precisa adotar sempre uma postura, e aqui o personagem fala sobre isso, né? Tanto a postura de esposo como a postura de pai. São 2 papéis aqui que, socialmente falando, quando a gente começa a pensar sobre esses 2 papéis, existem uma série de imposições sociais, digamos assim, que de certa forma acabam exigindo do sujeito uma determinada performance. Por exemplo, não sei se você já assistiu o filme O Paizão com Adam Sandler. É um filme bem sessão da tarde, né? Que conta a história de Sonny, um cara que não tem muitos objetivos na vida, passa a maior parte do tempo vendo televisão, tem mais de 30 anos de idade e ainda mora num apartamento dividindo com pessoas, não tem muitos objetivos na vida, e tudo muda quando um colega de quarto dele, que na época era colega de quarto e hoje é um advogado, viaja para a China e deixam na casa do Sonny, que no caso era a casa que ele dividia com esse amigo dele, um garotinho de 5 anos, que é o Julian.
E ele precisa ficar cuidando desse garoto até o amigo dele voltar ou encontrar, por exemplo, uma família para esse garoto, porque a mãe do garotinho morre. O Adam Sandler aqui, né, o Sonny, nesse início do filme, ele deixa o garoto fazer tudo. O garoto mija no chão, ele joga o jornal em cima, o garoto vomita, ele joga o jornal em cima, o garoto passa dias sem tomar banho, o garoto come besteira pra caramba. Ele deixa o garoto fazer tudo, ele ensina tudo de errado pro garoto. Mas chega um determinado momento que a professora da escola do Julian chama a atenção dele. E é aí que ele, entre aspas, começa a agir como um pai. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque é exatamente o que ele diz aqui no livro. Tipo, ocupar esses dois papéis para o homem. Lembrando, o livro é do ponto de vista de um homem. De um homem. Do ponto de vista de um homem, pouquíssimos homens querem assumir essa responsabilidade. Há uma frase muito forte nesse livro, que é quando a Ana, já adulta, diz o seguinte, que ter filhos é renunciar a si mesmo. Olha o peso dessa frase, tipo... Porra, esse escritor, ele dá muita canetada, tipo... Sabe, você tá no meio de um diálogo, assim, aí ele, puf, o personagem solta uma frase que você até meio que dá aquela respirada assim, caramba, que porrada. Então, assim, aqui, essa posição dele de pai e marido encheu o saco dele. Assim, eu acho que, na verdade, ao longo do que ele relata nesse segundo capítulo, ele nunca gostou de ser nenhuma das duas coisas. Ele nunca gostou nem de ser marido e nunca gostou de ser pai também. E muito da paternidade dele, isso também me chamou a atenção no livro, era uma paternidade muito que forçosa, nem sei se essa palavra se aplica a essa frase, mas por influência da esposa. Então, assim, a esposa obrigava ele a ser pai. Olha só que doideira, tipo... Porque por ele não ia fazer porra nenhuma. Tipo, era a esposa que obrigava ele, por exemplo, a levar os meninos na escola, a passar tempo com os meninos, a conversar com os garotos, a levar os garotos para sair para algum lugar. E há uma parte do livro que ele diz isso, olha, parece que a minha esposa acha que eu não consigo ser pai sem ela. Mas, na verdade, o pai que ele foi, ele só conseguiu ser, em algum nível, por livre e espontânea pressão da esposa. Então, assim, porque por ele mesmo ele não faria nada. Tipo, ele não faria nada. E muitas mulheres, no caso mães, fazem isso. Outras não. Outras, quando insistem pra caramba com o pai das crianças e o cara não quer saber de merda nenhuma, larga de mão e vão viver suas vidas, né? Trabalham, etc e tal. Outras não, outras ficam insistindo, ligando, você não vai ver seu filho não, você não vai buscar seu filho na escola não, você não vai levar seu filho no hospital não, porque pelo cara mesmo, pelo homem, muitas das vezes ele não quer assumir essa responsabilidade. Enquanto pai, cuidar das crianças, por exemplo. E há uma parte do livro que ele meio que se assusta quando a mulher diz assim, quando ele diz assim, eu também posso ficar com eles nos finais de semana. Esse também deixa ela puta da vida. Porque essa é a ideia, né, da paternidade, quando o cara acha que ele está ajudando. Nossa, eu estou ajudando a minha ex com o meu filho, ou eu ajudo a minha esposa com o meu filho. Essa ideia de ajuda, né? Esse eu também ajudo, eu também posso ficar com eles, eu também posso buscá-lo na escola, eu posso dividir com você isso daqui. Vai muito dessa noção aqui, dessa noção de paternidade, né? Porque o personagem aqui e os dois filhos deles, né, quando já são adultos, principalmente a Ana, deixa isso claro, que ele foi um pai de merda. Na verdade, esses dois filhos, eles não gostam dos pais, né? Eles veem o pai como um fracassado, não um fracassado profissionalmente, mas assim, eles não gostam do pai, o pai abandonou eles durante um período, né? Tem esse sentimento de rejeição, de abandono, né, de afastamento, e eles veem a mãe como uma louca, desvairada, que era movida pelas emoções ali por conta do pai e tal. Então, assim, são dois adultos que sentem até hoje, ali na faixa dos 50 anos, os impactos da merda que esse pai fez. Então, assim, é um livro que ele bate muito nessa tecla do tipo, olha, as merdas que você faz enquanto pai, ou enquanto mãe, ou enquanto casal,
vão afetar os seus filhos de alguma forma. E afeta os filhos aqui. E eu vou comentar sobre isso também no vídeo. Então, no decorrer desse segundo capítulo, você vai vendo ali os argumentos do Aldo, que são argumentos extremamente egoístas. Tipo assim, não que ter um caso ou se separar da sua esposa ou terminar você sendo um pai com uma família ali e tal, seja um ato egoísta, mas as motivações dele aqui foram motivações extremamente egoístas e mesquinhas. E ele volta para casa, mas ele continua traindo. Ele continua apaixonado pela Lídia e continua traindo a esposa dele, mas dessa vez sem se envolver. Então assim, ele volta para casa com o rabinho entre as pernas, a esposa dele aceita ele de volta, mas nesse tempo aí ela se comporta de uma maneira muito hostil, ríspida, sempre jogando na cara dele o que ele fez. Na verdade, ele vai embora como marido e ele volta se sentindo quase que como eu não vou dizer um escravo, mas alguém morando de favor dentro da própria casa. Sabe, uma pessoa quando está morando de favor e não pode reclamar, não pode falar certas coisas, tem que aceitar tudo que o dono está fazendo e tal. É exatamente esse sentimento que ele expõe. Como se ele tivesse voltado para casa e ele se sente ali como alguém morando de favor dentro da sua própria casa, ali, junto com a esposa dele. E ele não tenta, entre aspas, se redimir. Na cabeça dele, ele voltou do lugar onde ele parou. Ele não teve, na época, dimensão do impacto da merda que ele fez. Ele pensou que ele ia voltar para casa e ia tá tudo, e as coisas, né, continuariam da mesma forma. Não, tipo, o que ele fez afetou a esposa e afetou os 2 filhos para sempre. Afetou a esposa e os 2 filhos para sempre. E ele diz isso aqui no livro, né? Que continua apaixonado pela Lídia, continuou traindo, voltou para casa, entre aspas, pelas crianças. E é esse pelas crianças aqui que me chamou a atenção, porque tem uma cena muito bonita no livro, que é quando ele encontra os 2 filhos numa espécie de uma pizzaria e a menina pergunta para ele como que ele amarra o sapato. Porque ela viu o irmão amarrando o sapato de um jeito muito estranho. Aí o irmão disse que, na verdade, quem ensinou ele a amarrar daquele jeito foi o pai. Aí tem uma cena muito legal ali dela pedindo o pai para amarrar também, para ver o jeito que ele amarrava e tal. Aí depois dessa cena dos cardaços, né, do laço, ele se sentiu conectado mais uma vez aos filhos. Ele voltou para casa, chorou, a Lídia meio que voltou para a kitnet dela, os 2 se afastaram e ele voltou para casa. Então, assim, esse momento dos laços, até porque é o título do livro, isso também na hora explodiu a minha cabeça, que eu pensei que era laços afetivos, né? Laços de relações. Não, laço tem a ver com esse episódio em específico, que a partir desse episódio foi que algo dentro do personagem mudou, fazendo com que ele voltasse para casa, né? Como quem diz, olha, eu abandonei não só a minha esposa, mas eu abandonei os meus filhos também. Mas ele abandonou os filhos 2 vezes. Ele abandonou os filhos quando ele saiu de casa e ele abandonou os filhos quando ele começou a se relacionar com essa mulher, que é o que acontece com muitos homens também, assim. Muitos homens, quando se tornam pais separados e engatam relacionamentos com determinadas mulheres, eles esquecem dos filhos. O cara fica vidrado só ali na mulher, entendeu? Ele esquece que é pai também. Isso ele diz aqui no livro. Beleza, tem essa parte que você fica nesse mix assim, de sentimentos do tipo, caramba, porra, esse cara largou a mulher e os filhos, teve um caso, se arrependeu, voltou, a mulher deixou ele voltar, ele voltou com o rabo entre as pernas, se sentindo meio que quase que morando de favor dentro da própria casa, sentiu culpa, né, o impacto ali do que ele fez com os filhos e com a esposa, mas continuou traindo e vive uma vida infeliz, né? Apesar dele dizer muitas das vezes que se sente bem por estar vivo e tal, que ele trabalhou muito, mas vive um relacionamento que ele não ama a esposa. Ele não ama a esposa e ele nem gosta dela. Ele não ama e nem gosta da esposa. E a esposa também não ama e nem gosta dele. Na segunda parte desse capítulo,
o leitor ele descobre o seguinte, que esse episódio do laço, na verdade, foi plano da mãe dele, da mãe dos garotos. Olha só que doideira. A mulher chegou para os filhos e falou, olha, esse cadastro do jeito que você amarra aí e tal, fala isso pro seu pai. Olha só, esse momento do laço que foi tão bonito e singelo, foi algo que a mãe dos garotos, dos dois ali, meio que induziu os dois a fazerem com o pai. Nesse momento, quando você lê o livro, você pensa assim, porra, será que a esposa usou os próprios filhos como uma forma de manipular o sentimento do marido para fazer ele voltar para casa? Pode ser uma opção, muitos casais fazem isso, mas ao contrário, né? Procuram atingir o cônjuge através do filho. Tantos pais não visitam os filhos ou rejeitam os seus próprios filhos ou tratam mal os seus próprios filhos porque sabe que isso atinge a ex. Aqui no caso, a Wanda deu a entender no livro que esse momento aqui foi meio que induzido por ela, né? Como quem diz, olha, faz isso aqui com o seu pai, né, desse momento e tal. Mas na carta ela diz ao inverso. Ela não conta desse momento pro Aldo. Ela diz que os garotos chegaram em casa e falaram que foi horrível. Então assim, ela continua batendo em cima dele que ele é um pai de merda, que ele é um homem de merda, que ele é um homem mesquinho, que ele é um homem vazio, que ele é um homem triste, que ele é um homem silencioso. Então assim, ao mesmo tempo, esse comportamento da esposa dele de ser extremamente ríspida, grosseira, dentro dessas características, ele mesmo usa como argumento do seguinte, que isso fez com que ele se afastasse dos filhos. Então, assim, é uma desculpa que muitos homens usam também. Tipo assim, minha ex é muito chata, minha ex é muito problemática, minha ex arranja muita coisa pra mim na minha cabeça e tal, e eu acabo me afastando dela. Aí o cara se afasta da mulher e dos filhos também. Ele diz isso no livro, né? Ele joga a culpa para ela. Na verdade, no livro, nesse segundo capítulo, não é que ele tira o dele da reta, né? Como falam, mas ele também culpa a esposa. É um homem, pelo menos aqui nesse primeiro momento da leitura, que ele parece extremamente arrependido e do tipo, porra, eu tenho menos de 30 anos e casei. E tenho filho. É como se para ele a vida dele ali acabasse. Tivesse acabado, sabe? Essa escolha dele. E tem várias camadas, porque essa escolha nem foi uma escolha feita por ele. Nós homens não fomos e nem somos ensinados a sonhar com esse tipo de coisa. As brincadeiras dos meninos são sempre brincadeiras de herói, de aventuras, de desbravar novos territórios, de derrotar dragões, de atirar em coisas, de destruir, de conquistar, de poder, de pegar todas as mulheres, de não ter compromisso nenhum. É difícil uma educação e você ouvir de um garoto que o sonho dele é ser pai e ser marido. Meninas são ensinadas e criadas e educadas para isso. Para casar, para ter filho. Então, assim, a nossa própria cultura, nesse sentido, né, uma cultura machista, criam meninas para serem boas mães e boas esposas. Mas não criam homens para ser bons maridos e bons pais. Qual o número de casos que você vê aí de pais que não registram seus próprios filhos? Que abandonam seus próprios filhos? Relatos de casos de pais que são péssimos pais, que são péssimos maridos. Então, assim, essa escolha aqui é uma escolha que ele fez, mas fez não querendo fazer, ou parece que ele fez, mas se arrependeu depois, do tipo, pô, eu não queria ser marido e não queria ser pai, mas já que agora sou, né, tô assim, existe esse sentimento, essa ambiguidade. Na verdade, o que me chama a atenção nesse livro também é o seguinte, é a complexidade dos personagens. Os personagens não são tão... eu disse anteriormente que eu não gosto de nenhum deles, né? Mas há uma complexidade muito humana
dentro desses personagens. Eles não são 100% bons e nem 100% ruins. São humanos, com complexidades, com camadas. Esse sentimento de ambiguidade durante a leitura é muito forte, né? Entre os personagens. Na segunda parte desse capítulo, entrando para o terceiro, já no finalzinho do livro, não é um livro tão longo, né? O leitor se depara com dois personagens que, na verdade, já conhecemos, né? Que é o Sandro e a Ana, já adultos. E o que me chamou a atenção? Os dois possuem um enorme ressentimento com esses dois pais. Então, assim, na cabeça da Ana, principalmente, o motivo dela ser uma mulher de 45 ou 40 e poucos, acho que é 45, a diferença de idade dos dois é de 5 anos, que não tem filhos, que não tem dinheiro, que passou por inúmeros problemas psicológicos e tal, que morou na casa dos pais até os 34 anos. O motivo dela ser assim é a culpa dos pais. A culpa da separação dos pais que impactou ela. O irmão dela tem 4 filhos de 3 mulheres diferentes, ou 4 mulheres diferentes. Basicamente, o cara só trabalha para pagar pensão. Então, assim, o cara basicamente não tem vida, não fica em emprego nenhum e vive para os filhos. Então, assim, vive para os filhos e é um homem que tem algumas amigas, algumas amantes, mas nunca para direito com mulher nenhuma, né? Mas sustenta basicamente 4 filhos e também 4 ex-esposas, como que a Ana diz ali. Os dois não têm uma boa relação. Ela não gosta dele, ele também não gosta dela, mas os dois ficam responsáveis por alimentar o bendito gato. Lembra que eu comentei no vídeo anterior que um vizinho de 91 anos, comentou que viu um homem e uma mulher na porta deles, da casa deles, mas ele não sabia ao certo quem era? Então, esse homem e mulher eram os filhos deles. A Sandra e a Ana foram lá alimentar o gato, uma semana antes do assalto, quando os dois estavam viajando ali na pousadinha, né, e tal. E ela fala para ele um plano, o plano é o seguinte: vamos vender a casa, essa casa deve valer 1,5 milhão e 750 mil para cada um de nós dois. E a gente larga os nossos pais num apartamento. E é isso, tipo, nessa parte aqui você pensa, caramba, que filhos, que bons filhos eles são, né? Só que a Ana começa a descascar os dois. Assim, olha, o meu pai abandonou a gente, eu queria o meu pai só pra mim, e ele não tava nem aí pra gente, sempre se manteve ausente ali, né? Com a gente, mesmo voltando para casa, a minha mãe era louca, e aí ela começa um monólogo muito pesado, jogando tudo isso na cara do irmão, do tipo, olha, eu sou ferrado da cabeça assim, você é ferrado da cabeça assim, porque os nossos pais nos estragaram. Os pais fazem isso, estragam os filhos, né? Uma frase muito forte, me lembrou a música do Renato Russo, né? Pais e filhos. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Aqui ela culpabiliza absurdamente o pai pelo que ele fez, de ter abandonado a família por conta de uma mulher, mas ela também culpa a mãe pelo comportamento da mãe quando o pai se separou. Porque essa mulher aqui fica devastada. Ela tenta suicídio, ela manda inúmeras cartas, ela fica obcecada em como que é a mulher, por que os dois estão juntos e tal. Ela não leva a separação, óbvio que a traição traz uma marca absurda, né? Uma dor absurda, mas ela não leva a decisão dele numa boa. Então assim, ela inferniza a vida do cara até o cara voltar para casa, né? Voltar atrás na decisão dele. E esse cara é infeliz, ele vive uma vida infeliz. Ela também vive uma vida infeliz. E ela joga isso na cara dele. Que ela sabia disso. Que ela fez isso para ele voltar, porque no fundo ela tinha vontade de dizer o seguinte, olha, agora quem não quer sou eu. Mas ela nunca conseguiu fazer isso. Ela se distraía, olhava para outra coisa. Ela falava, olha, já posso até ter me interessado, desejado alguns caras, mas eu me ocupava com os meus filhos, eu fazia outra coisa e acabou que eu não fui. Eu continuo aqui. Mas continuo aqui por quê?
aqui no livro, o que me chama a atenção é essa ideia de, não uma conveniência, mas assim, estamos juntos pelos nossos filhos. Sabe, tipo, essa ideia da família que não pode se separar por conta de uma traição, ou a traição não pode destruir essa família, eu tenho que perdoar e tal, temos que manter a nossa família unida. Então, assim, ele voltou por conta dos... Não foi por conta dos filhos, cara. Na minha concepção, não foi por conta dos filhos. Entre aspas, né? Ele voltou por conta dos filhos e ela continuou com ele por conta dos filhos. Mas no final das contas, não foi por conta dos filhos. A merda que ele fez afetou os filhos de uma forma que, mesmo com a sua volta, ele já não era mais o mesmo homem. Os filhos sentiam como se estivessem convivendo com um homem desconhecido. Porque ele passou anos sem ver os filhos, meses sem ver os filhos. Numa fase ali de infância / adolescência, onde a Ana teve vários problemas, né? Não comia, vomitava, teve problema na cabeça. O garoto teve as questões dele também. O cara, ele abandonou a família dele, trocando miúdos, ele deixou o circo pegando fogo. Tipo assim, vou viver minha vida com essa mulher aqui e tal, vocês que se virem. Mas isso teve um impacto na vida desses filhos. Na Ana, principalmente, que ela tem um ressentimento absurdo por esses dois pais, né? Tanto da mãe como do pai. Isso também me chamou a atenção. Ela não culpabiliza somente o pai. Ela não vê o pai, apenas o pai, como aquele cara que fez a merda toda, que destruiu. Não, o comportamento da mãe pós-separação foi algo que também afetou os filhos. Também afetou a cabeça dos dois, porque eles não conseguiam aproveitar ali com o pai, porque a mãe estava sempre por perto. A mãe ficava falando para eles falarem certas coisas ou para fazer certas coisas. A mãe monitorava tudo. Então, assim, foi um acontecimento, digamos assim, que abalou todo mundo ali. E ele tem consciência disso. Que ele causou muita dor na esposa e causou muita dor nos filhos também. E isso teve um impacto absurdo nele como pessoa, como pai, como esposo. Essa parte do livro, junto com a primeira que eu já gravei, me chama muita atenção esses pontos, né? Tipo, toda a complexidade de um drama familiar. Tipo, é um drama familiar no seu, assim, nível mais elevado da excelência, sabe? Tipo, é realmente um drama familiar. E a maneira como o escritor consegue destrinchar esses pontos é muito interessante, porque você começa lendo o livro. Não terminei ainda, né? O próximo vídeo vai ser logo após ter terminado o livro. Quando você lê no primeiro momento, você tem esse movimento do tipo, porra, a culpa foi só dele. Mas aí você vê que é muito mais complexo do que isso, tem muito mais camadas dentro dessa história. Mas isso me chama a atenção, tipo, o impacto, né? O impacto de uma decisão como essa na vida dos filhos, né? Até o nosso próximo encontro. Eu pretendo trabalhar, comentar também, né? Sobre a trilogia inteira do Domênico, né? Que é o livro Laços, que é esse que eu estou lendo com vocês, o Assombrações e Segredos. Então, assim, eu pretendo ler bastante esse escritor. Até o nosso próximo encontro.